E aí, meus bidos mutantes, e aí, meus bidos carrascos. Bom, galera, essa semana a gente pode não ter o react de X-Men 97, mas a gente vai ter um vídeo falando sobre X-Men, porque nessa época de X-Men que a gente está tendo tão fortemente, onde esse time está ganhando tanta atenção graças à nova série da Disney Plus com a Marvel Studios, eu estou aproveitando esse hype numa semana que não tem a série animada, um react falando sobre a série animada, tem um vídeo falando sobre as HQs dos X-Men, porque obviamente esse canal também é sobre quadrinho e eu estou querendo cada vez mais conhecer, entrar neste mundo desse time dos Filhos dos Átomos. Então, bora lá que eu tenho muita coisa para dizer sobre alguns volumes bem à frente do que eu comentei algumas semanas atrás, envolvendo a saga dos X-Men, só que dessa vez focando em um arco extremamente importante dentro da cronologia desses personagens, que envolve o massacre dos mutantes. Então bora lá, porque eu tenho várias coisas para comentar e até mesmo criticar sobre os volumes 16 e 17 da saga dos X-Men. Se liga, Rainha dos Ventos, abre os olhos, todo mundo se ferrou, e as coisas provavelmente vão piorar muito daqui por diante. A vida, pros Morlocks e pros X-Men, nunca mais vai ser a mesma, mas nem a pau eu abandono os poucos que sobraram. Eles são o meu povo, como os X-Men são o seu. Eles confiaram na gente. Isso obriga você e eu a cumprir nossa obrigação, custe o que custar. Enquanto os X-Men e o X-Factor agem separadamente para auxiliar os mutantes das ruas que correm perigo graças ao preconceito da humanidade, surge um novo grupo ameaçador de mutantes chamado Carrascos, que busca eliminar todos os homos superior da Terra, menos eles mesmos. Partindo disso, Chris Claremont se une a Louise Simonson e ao Walter Simonson para unir as fases que cada um estava escrevendo, dando aquele crossover episódico que se conecta ao ler cada edição certa atrás da outra, do qual os volumes da Panini fazem questão de colocar na ordem correta, para engrandecer esse momento histórico dentro da jornada dos mutantes que tanto amamos. Chris narra a história dos fabulosos X-Men e dos novos mutantes, com o seu jeito descritivo, mas atraente de tornar cada momento importante e humanizar cada personagem utilizado, conhecendo muito bem a reação que cada um vai ter perante a situação que se encontrar, além de tomar decisões intensas para alguns deles. Louise conta o lado dos grupos Power Pack e X-Factor de uma forma que conversa bastante com a de Chris, mas soa levemente mais enrolada, dando atenção para certas picuinhas que talvez reverberem no futuro, mas em nada agregam para a trama principal. E por fim, Walter aproveita seu momento icônico escrevendo uma das fases mais importantes de Thor para conectá-lo ao universo dos mutantes e deixar sua presença marcada neste evento. Só que o faz continuando o que tem feito com o Asgardiano, ao mesmo tempo que preparando algo para o futuro. Isso sem contar a enorme quantidade de texto para narrar uma situação ou jornada, deixando o todo bem cansativo. Felizmente, o massacre dos mutantes é explicativo o suficiente para que entendamos sua importância dentro do histórico da equipe como um dos eventos mais importantes e, perto do final, cria um senso de urgência que torna essa aventura mais dramática, pesada e marcante para determinados personagens, sabendo como criar um combate legal com o Wolverine e trazer um ponto catártico na jornada de Psylocke. Do que de tudo isso, Chris Claremont escreve e marca sua presença, mostrando ser o grande triunfo e a grande mente que encabeçou o evento. Entretanto, assim como os outros dois artistas que participou, deixa questões abertas que emanam uma sensação amarga ao terminar o arco. Você não sente que acabou, mesmo que na contracapa de cada volume esteja especificando que em um começa o arco massacre e no outro termina o arco massacre. E mesmo com as edições que ao final de cada uma tem ali fim da parte 1, fim da parte 2 e vai indo consequentemente até chegar no momento que aparece fim. Tudo isso principalmente porque você tem a aparição de certos grupos que, mesmo eu entendendo a ideia, a brincadeira por trás disso, fica soando extremamente vazio quando esses grupos aparecem, tomam uma presença, vão embora e não chegam pro final para fazer parte de uma grande batalha feroz. Até porque, pior ainda, a gente não tem aqui o final dos Carrascos, não tem uma resolução para esse grupo que ataca
e só ataca. Deixa uma marca, deixa uma consequência. Você não tem uma resolução perante eles, perante quem está por trás dele, quem está liderando eles, quem está fazendo tudo isso acontecer, como também você não tem uma resolução final perante as consequências que eles deixaram com os nossos mutantes. Como a Kitty Pryde vai sair da situação que eles colocaram ela? Não explica. Isso que eu nem tô reclamando do pior, que é trazer uma história completa do Thor fazendo nada, para nas últimas páginas ver ele encontrando o Anjo. Aí na outra edição, qualquer página sem o Thor facilmente se recomenda pular, porque no fim tem mais relação com a fase dele do que com esse arco. Custava o Walter ter deixado tudo numa única edição? Aí você tem a presença do X-Factor, Novos Mutantes e Power Pack, que estão a todo momento alinhando suas tramas com a principal, até por todos estarem sendo caçados pelos carrascos. Mas dois times ficam com uma questão em aberto para resolver, e fica por isso. Por um lado, faz sentido comercialmente para você querer ler os outros times. Por outro, deixa o arco vazio. Isso que eu gostei dos Novos Mutantes, me deu vontade de conhecer mais aquele time e ler o que vem pela frente. Já o X-Factor, com o time original, me cansou e só me intrigou no argumento colocado ao final da edição. Mas assim, os Novos Mutantes estavam na mansão dos X-Men. Custava trazer eles de volta? Responder o que houve com eles? Pior ainda, são certos acontecimentos aleatórios dentro da narrativa que ficam elas por elas, para emendar num futuro arco, mas que poxa, não podia ter ficado para esse futuro arco? Porque, do nada, o Apocalipse aparece em cena 2 vezes, te fazendo pensar que ele tá por trás de alguma coisa, ou que vai ser relevante para alguma coisa. E não, é isso aí. Espera daqui 10 edições para você entender, mesmo que já dê para ter uma ideia. Fica uma sensação pífia que arcos como Guerra Civil e Guerras Secretas não falharam no meio dos quadrinhos de super-heróis. Mesmo tendo aquele arco gigante com vários super-heróis aparecendo e se unindo, onde uma grande coisa acontecia, você não precisava ler a série de cada personagem para entender como chegava naquilo, para entender como aquilo acontecia. Não, o arco principal se estabelecia, funcionava sozinho, e caso você quisesse, você poderia ler o arco de alguma série ou outra que era sacudida por esse arco, e que, se você lesse, complementava o arco como um todo. Mas que se você não lesse essa série particular, você conseguia entender o arco completo. Tipo o filme dos Vingadores. Você pode assistir o filme sozinho, você pode compreender aquele time se unindo, aqueles personagens diferentes se entendendo, formando um laço e então enfrentando um único vilão. Mas, se você tiver assistido o filme de cada personagem sozinho e entender como ele chegou naquele momento, fica mais interessante, fica mais legal, complementa aquele acontecimento como um todo. Mas dá pra você ver o filme da equipe sozinho. Aqui não. Aqui é muito difícil você ler esse arco sem precisar ler os outros, porque literalmente algumas coisas acontecem ali para que chegue no outro, para que reverbere com outro personagem. E o pior é você ter que ler algumas coisas que não interessam, tipo o triângulo amoroso do Ciclope com a Jean Grey e o Anjo. E veja bem, olha como é essa confusão chamada X-Men, né? A última vez que eu fiz review aqui no canal, eu falei sobre os primeiros 4 volumes da saga dos X-Men, volume 1, 2, 3 e 4. No 4, o Ciclope estava casado com a Madelyne Pryor. No 16, a Madelyne Pryor já vazou, a Jean Grey voltou dos mortos e já tá com o Ciclope de novo. Entendi? Não, mas a gente segue a partir daí. Enfim, tirando esse enchimento que na minha opinião incomoda, onde toda vez que saía da fase You Can X-Men eu ficava triste, e da falta de resolução para o inimigo da trama, a presença dos carrascos é muito interessante para ver o lado de mutantes caçando a si próprios, mesmo que sem uma grande motivação aparente, e, ao não ter conclusão, permite continuar o receio de um retorno iminente que vem a partir dos volumes 23, com o início do arco Inferno. Além da importância pelo massacre que realmente acontece. Não é um nome dado à toa. Mesmo que não afete os principais, ninguém que você se importa morre. Deixa cicatrizes que mantêm o interesse para querer ver no que vai reverberar. Digo especificamente do Colossus e da Lince Negra nesse quesito. Contudo, o maior ponto do evento acaba sendo a crítica construída em torno dos mutantes e da população. Seja um atacando ao outro, um se unindo ao outro mesmo que tendo pensamentos diferentes, e os humanos tanto tendo atenção àqueles que apoiam, os que são contra,
mas principalmente aqueles que acabam sendo manipulados pelos preconceituosos e cometem erros graves, deixando você como leitor a refletir sobre tudo, sobre o quanto daquilo não lembra o mundo atual e também no que te leva a compreender, mesmo que não concordando, com cada ação, decisão de determinado mutante ali, exibindo a cor cinza dominante num mundo tão colorido, que só consegue ser desse jeito graças às maravilhosas participações de tantos ilustradores por edição, mantendo uma arte e energia familiar que raramente te leva a notar a distinção a ponto de perder a imersão. Um passa aquele ar mais infantil, outro algo mais obscuro, mas todos dão aquele aroma dos anos 80, que de modo algum é negativo para mim. Me sinto lendo algo precioso, mas seria mentira dizer que não hajam destaques e desenhos que tenham achado mais feinho. Então, eu vou elencar nesse arco que a melhor arte é a de Jackson Guice, depois a de Alan Davis, para seguir por John Romita Jr., Sal Buscema, Terry Shoemaker e o resto. Sem ofensas, só é um resto mais parecido que em pouco se distingue mesmo. No fim, toda a arte cumpre o seu papel e certos momentos como a morte acima da mansão, o Thor queimando tudo e o Colossus querendo vingança, dão aquele toque para fazer seus olhos brilharem no meio de tudo. Sobre os encadernados, são o mesmo de sempre. A capa fosca, a página com uma qualidade que ajuda o suficiente. Você tem aqui um prefácio bem legal do editor comentando sobre o que você vai ter nessa história, ao mesmo tempo que deixando um pouquinho claro a importância dessa história como um todo. Chega no final, já termina, não tem extra nenhum. E, ao mesmo tempo, mantém uma qualidade legal que não traz erro de gramática e nem erro de gráfica. Então, assim, dá pra ver o apreço da Panini com as suas sagas que ela traz pra gente como um todo. Assim como o meu querido amigo Lucas traz com as suas camisetas, que não só ficam presas a X-Men, mas também a Avatar, a The Beer, a Percy Jackson e por aí vai. Não só tem esse tipo de camiseta, mas tem uma outra que tá vindo futuramente que provavelmente no próximo React de X-Men eu já estaria usando para promover aqui pra vocês, né, essas camisetas de qualidade que são confortáveis de usar, um algodão ali legal, você tem várias escolhas de tamanho pra você pegar, M, G, eu, por exemplo, pego o G, mesmo que normalmente eu use M, eu acho que o G desse meu amigo é o que mais encaixa comigo, e se você for lá no site que vai estar aqui na descrição e você colocar no cupom LUCASBIDO, você consegue 10% de desconto com essas camisetas. Enfim, não percam a chance de adquirir essas camisetas envolvendo os Filhos dos Átomos, que tem uma qualidade tão boa quanto estes volumes. O Massacre dos Mutantes é um arco poderoso, que tem um prólogo instigante, apresentando muita paz para a equipe, enquanto do outro lado algo diferente se inicia, até esse algo chegar na nossa equipe e dar um tombo que fica claro a cartilha de vingança que virá futuramente. Porém, infelizmente, esse momento tão bem construído e aguardado não chega, trazendo poucas resoluções para o que prometeu, sem conseguir satisfazer o leitor usual com um combate, mas sim com algo mais cru e ligado aos mutantes sobre se manter unido e de pé, não importa o que aconteça. O que é inspirador, mas é algo que o começo já havia apresentado com o baque que tomaram, restando apenas as expectativas de que num futuro, ainda que distante, o bem triunfou e as vítimas foram vingadas. É um arco essencial? Eu não diria isso, mas foi importante e é felizmente muito bem fechado nesses 2 volumes. Dá pra você comprar os dois à parte e lê-los separadamente de todo o resto, que você entende completamente no geral o que aconteceu e o que foi esse arco para os X-Men como um todo. Por mais que eu tenha deixado claro durante todo o vídeo que tem várias coisinhas que ficam em aberto, quando eu fui pesquisar na internet quais eram as edições que complementavam esse arco como um todo, esse arco que é importante para os quadrinhos e que foi republicado várias vezes durante os anos aí por outras editoras em outros países, eu percebi que a maioria das edições estão nesses 2 volumes, então basicamente não tem nada faltando, tirando uma única edição do Demolidor, que eu imagino que seja tão irrelevante, tão desnecessária, que eles tiraram porque não reverberava em nada para a equipe mutante. E isso fica claro principalmente porque lendo o arco não tem nenhuma citação de uma ação do Homem Sem Medo.
diferente do Thor, que eu comentei que tá nesses 2 volumes e que realmente a ação dele impacta os mutantes. O que ele faz na última edição dele é algo tão forte e tão poderoso e tão show de bola também, que na edição do X-Factor você vê o time sentindo o que ele fez e na edição do X-Men você vê sentindo o que ele fez. Então pra você entender o que eles sentiram, você tem que ter lido a edição do Thor de qualquer jeito, não tem como escapar dessa. Agora do Demolidor eu acho que era realmente, sei lá, o Demolidor passando pela cidade, viu acontecendo e cagou e é nóis. E por isso eles tiraram aí do volume como um todo, que graças a Deus, pelo menos nessa edição, eles fizeram isso. De qualquer modo, gente, por mais que os cachorros estejam latindo aqui, eu espero que vocês realmente não estejam ouvindo, eu vou finalizar esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês deixem nos comentários o que é que vocês acharam desse arco como um todo, caso vocês tenham lido, caso vocês não tenham lido, fica aí a questão, caso vocês comprem, leiam, voltem aqui para comentar o que é que vocês acharam, o que é que vocês concordam e discordam dos pontos que eu abordei aqui. E deixo aqui também, claro, a opinião de que eu estou ansioso para o que vem futuramente, porque a partir de agora eu acho que vem muito arco importante. A queda dos mutantes, Inferno, o retorno dos poderes da tempestade. Anota! Então eu estou bem ansioso para adquirir esses volumes para trazer vídeo aqui pro canal. Porém, eu não vou prometer que vai vir rápido não. Não é só porque eu estou fazendo uma maratona de X-Men que eu vou continuar com isso. A partir do momento que a série do X-Men acabar, eu vou dar um tempo de X-Men por um tempo, por mais que eu esteja adorando ler e conhecer mais dessa equipe maravilhosa como um todo. Então, enfim, muito obrigado, agradeço de verdade e deixo aqui só a solicitação de comprar esses 2 volumes só por causa dessa capa. Essa capa é maravilhosa. Enfim, é isso. Muito obrigado, valeu, falou! E não deixem de ir lá no site do meu amigo que tá aí na descrição.